Boa noite, meus irmãos. Quero primeiramente agradecer aos mentores da Casa do Anjo Ismael, ao meu mentor individual e todos os dirigentes da casa. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês, que vocês estejam todos bem. Bom, o assunto hoje que eu venho trazer é algo que tem sido bastante divulgado, tem aparecido em todos os veículos de mídia, em tempo real, ou que já aconteceu, foi gravado e depois foi divulgado. Bom, eu vou falar dos comportamentos abusivos. Primeiro eu quero identificar que os comportamentos acontecem dentro das relações. Então, existe relações abusivas, na qual um elemento exerce sobre o outro uma pressão, um poder de magoar, de ferir e achar isso muitas vezes natural, ou achar que o outro realmente merece. Mas primeiro eu quero falar para vocês que não estamos aqui para ficar dizendo se um é bom ou se um é mau, a pessoa é ruim, outra é boa, não é isso. Somos, antes de tudo, temos que lembrar que somos todos filhos de um pai, de um único pai, e estamos cada um no seu momento de aprendizado. Bom, dada a importância disso, vamos lá, eu vou falar um pouco de como identificar, como evitar, como não ter um comportamento abusivo com os outros e com nós mesmos. Bom, o comportamento abusivo pode acontecer de forma sutil, que caracteriza como abuso psicológico ou emocional. Então, a relação abusiva, ela não é necessariamente só violência física ou verbal. Quando em uma relação, um tenta controlar o outro, manipular seu senso de realidade ou sua visão do que é aceitável e do que não é aceitável, isso é considerado uma relação abusiva, um comportamento abusivo. Mas como eu identifico dentro de uma relação, uma vez que pode ser sutil, se o comportamento da pessoa, do meu companheiro, do meu amigo, do meu chefe, de quem for, está sendo abusiva? Bom, quando numa relação o outro tenta te humilhar, constranger, a pessoa está sempre te pondo para baixo, te critica com frequência, usa de sarcasmo, grosseria, chantagens. E se você vê virar motivo de piada durante as conversas, isso é um comportamento abusivo da parte dessa pessoa na qual você está. E aí, visto tudo isso, existe comportamento abusivo, atualmente, como eu disse, é muito divulgado. E temos aí a campanha na qual a mulher identifica, ela sinaliza para falar, mostrar que ela está sofrendo uma relação abusiva, que ela está sofrendo agressão. Seja física, seja verbal, de qualquer maneira, ela está sofrendo uma agressão. E aí, as pessoas, muitas vezes, têm a ideia de que o comportamento abusivo, a relação abusiva, ela só é entre o cônjuge, a mulher e o marido e a mulher. E muitas vezes não. Pode existir relações abusivas da parte de amigos, chefes de trabalho, companheiros de trabalho, de mãe e filho, filho e mãe. Isso pode acontecer. Não é necessariamente, não é exatamente somente entre o marido e a mulher. Existe a relação abusiva da parte de outras pessoas. E também existe o comportamento abusivo naquele momento. Exemplo, a autoridade, o policial,
ele pode ter um comportamento abusivo sobre aquela pessoa por achar que ele é uma autoridade, então a pessoa tem que se submeter a tudo que ele está falando. E assim ele cede os direitos da pessoa, ele manipula de tal forma que faça parecer com que a pessoa seja culpada daquilo que ela está sofrendo, aquele tipo de agressão, e a pessoa, por sua vez, se convence disso. E ela se convence porque muitas vezes ela já vem vivenciando isso em algum outro momento, ou que ela realmente não tem o conhecimento de determinadas leis, porque temos direitos, temos direitos. E hoje o comportamento abusivo, isso não sou eu quem diz, mas a sociedade diz. Como somos uma sociedade que foi colonizada, um país foi colonizado e desde lá, de uma forma tão brutal e errada, incutiram na nossa cabeça que o poder que o outro tem sobre nós é normal, é algo natural, é da natureza humana e vamos aceitar. Só que não é. Inclusive, isso está no livro, uma pergunta de Allan Kardec aos espíritos. Na lei de liberdade. Se escravizar o outro é normal, é algo natural. E não. Então, o comportamento abusivo, ele pode ser caracterizado como escravização. A relação abusiva, vejamos, tem uma senhora que recentemente foi liberta do seu cativeiro, ela trabalhou durante anos para uma família e ela sofreu relação abusiva durante a vida toda dela, praticamente. Então, isso é algo muito grave e isso já não é mais permitido. Essa herança social, ela tem sido destacada para que ela seja quebrada, para que isso seja finalizado, porque já não é mais aceitável na sociedade. As pessoas, elas divulgam, elas filmam em tempo real ou elas filmam para depois mostrar. Seja como for, é exposto para que todos nós tomemos consciência do que é um comportamento abusivo. Então, voltando às relações. Existe na relação entre mãe e filho? Sim, existe. Existem mães que querem exercer sobre o filho um comportamento abusivo no qual o filho se oprime, se sente deprimido, se sente constrangido, não consegue se sentir bem na relação com a mãe. Como também há do filho para a mãe. Muitas mães também acreditam que por ela ser a mãe, ela tem que aguentar, se submeter. Ou alguma pessoa diz para ela que ela mimou esse filho a tal ponto que ele é assim. Então ela tem que aceitar. E não tem mais que aceitar. E isso não sou eu quem está dizendo, isso é a sociedade já quem está dizendo. Isso é as leis de Deus que está dizendo e que já disse há muito tempo, só que nós ainda não tomamos consciência. Mas isso não é mais possível acontecer, não pode mais acontecer. Bom, como evitar? De início, quando iniciamos uma relação com uma pessoa e identificamos um momento de revolta dessa pessoa e ela teve esse descuido de mostrar que ela vai ter um comportamento abusivo, inicialmente é um caso de se repensar se está sujeito realmente a viver isso. Quando você já está na relação e por um tempo e está se vendo triste, angustiado e muitas vezes até deprimido por conta de todo esse comportamento abusivo do outro sobre você, mas é importante, meus irmãos, que também saibamos identificar os milindres.
e saibamos entender o que é comportamento abusivo. Temos que ter essa noção em nossa mente do que é o comportamento abusivo e do que é os melindres. E aí, identificando esse comportamento abusivo, buscar ajuda. Ajuda médica, ajuda profissional. Porque vai causando uma dor, uma angústia muito grande, a tal ponto da pessoa ficar nessa relação e achar que tudo isso é natural, é normal. E que talvez até ela mesma seja culpada, ou que talvez ela possa mudar tudo isso. Uma hora ela vai conseguir mudar. Isso é ilusório. Isso é uma mentira muito grande que muitas vezes a pessoa conta para ela mesma. Porque expor a relação é muito difícil. Mostrar para o outro como está a sua vida pessoal, a sua relação, seja com seu amigo, seja com quem for, é muito difícil. Se for no emprego, a pessoa ela tem que buscar os seus direitos, porque ela precisa do emprego dela, ela precisa trabalhar e existem direitos. Existem meios, mecanismos, existem formas de mudar toda essa situação. Como não exercer o comportamento abusivo sobre o outro? Bom, há uma frase muito legal, utilizada por muitos, pouco praticada, mas existe. Não faça ao outro o que você não quer que faça com você. Ah, mas é muito fácil falar isso. É muito fácil falar isso. Mas quando você notar que a pessoa que está com você está descontente, está triste, está vivendo um momento que parece que você não é mais nem suportado, talvez você esteja exercendo demais o seu poder de autoridade, a sua opinião, você esteja excedendo os seus limites. Cuidado, se observe, se compreenda, se enxergue no lugar daquela pessoa que está ouvindo, porque todo mundo já deve ter passado por um momento de comportamento abusivo. Já deve ter sofrido, sido vítima. Então pense, quando você for expressar a sua opinião, quando você for fazer piada do outro, quando você tentar manipular o outro, fazendo ele acreditar que a culpa é dele, quando você na verdade sabe que é sua. Tome cuidado, se observe. Se observe sempre, em todo tipo de relação. Com seus pais, com seu marido, com seus filhos, com sua esposa. Se observe. Veja se a pessoa está bem, se ela está saudável, se ela está bem, se ela está se sentindo bem com você. Se não, tente conversar. Veja onde dá para acertar, onde dá para mudar. O que se pode fazer para que você fique bem, para que eu também fique bem. Nunca a violência foi a forma de chegar a algum lugar. Nunca foi. Sabemos disso. Sempre o diálogo, uma boa conversa, é possível chegar de encontro ao objetivo. Mesmo que o objetivo seja diferente um do outro. Mas é possível. E como não exercer o comportamento abusivo sobre mim mesma? Quando eu estou exigindo demais de mim, quando eu me autocritico muito, quando eu mesma me coloco para baixo na minha relação comigo mesma, quando eu vejo que nada que eu faço é bom, que tudo que está à minha volta não me agrada porque eu sou uma pessoa insatisfeita. Então, cuidado. Você está tendo um comportamento abusivo com você mesmo. Porque você é uma pessoa maravilhosa, todos somos. Até mesmo o que exerce o comportamento abusivo é uma pessoa maravilhosa. Ela só não se descobriu ainda.
ela não descobriu o Pai maravilhoso que existe e tudo de bom que Ele oferece. E você também, algumas vezes, pode sair dessa visão e não enxergar isso. Então, tome cuidado também com você. O cuidar de mim para poder cuidar do outro. E cuidar de mim sem descuidar do outro. Mas é importante que você se ame. Que você se ame do jeitinho que você é. Com todas as dificuldades, com todos os momentos difíceis, com tudo aquilo que você identifica como negativo. Se ame, porque todos nós temos a capacidade de mudança. Mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes, todos temos, todos os dias quando acordamos. Então, observe se você não está vivendo uma relação abusiva. Tenha sempre muito cuidado de identificar se não é um milindre. Mas se você está sofrendo uma relação abusiva e sabe ou não sabe ainda, entenda que você precisa de ajuda profissional. Que você precisa de ajuda, nem que seja de um colo de uma mãe, para poder juntar forças e se ver fora dessa situação. E se você, por acaso, vai começar uma relação e já identificou que o comportamento da pessoa é abusivo, tome cuidado. Tome cuidado porque tudo pode chegar ao extremo. Vai haver jeito? Sim, vai haver, porque Deus não desampara ninguém. Mas veja o quanto você pode evitar de sofrimento na sua vida. E se você, por acaso, está exercendo seu comportamento abusivo sobre o outro, repense tudo isso. Repense se você gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Busque orientação, nem que seja sua mesmo, de uma forma lúcida, de uma forma elevada. Porque você vai buscar e vai encontrar a resposta para isso e vai ver, vai identificar que não é legal, não é bacana, a pessoa não está bem. E não tem coisa pior do que você ficar ao lado de uma pessoa que te vê, que tem uma imagem de você totalmente nublada, feia. Porque você não é assim. Você é filho de Deus. E para Deus somos todos um filho maravilhoso. E se você está tendo essa relação abusiva com você mesmo, busque também ajuda. Tente se identificar dentro dessa relação como pessoa importante primeiro para você mesmo. Como eu sou importante. Se olhe no espelho e veja o quanto você é importante. Se ame. Cuide de você. Porque se você cuidar de você, você vai ter condição de cuidar do outro. E só assim você vai compreender, fazer todo o sentido da existência, para que estamos aqui. E é dessa forma, meus irmãos, que eu venho tratar deste assunto, que é muito mais extenso, maior, mas se for prolongar, nós vamos ficar aqui até domingo, conversando sobre isso. Eu acho muito importante porque ele tem sido bastante divulgado. Nós temos aí vídeos de pessoas que têm em tempo real sofrido agressões, sendo diminuídas. E não é como eu falei, não é eu que estou aqui para dizer que isso não vai mais acontecer, que não tem mais que acontecer. Mas identificamos na sociedade que isso não pode mais acontecer. Bom, eu agradeço imensamente, tenham todos uma boa noite. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Que Deus proteja a todos, que Deus cuide de todos e que vocês possam ficar muito bem. Se cuidem sempre.
Que Deus abençoe imensamente a todos. Boa noite.